Muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, dando início ao nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente busca trazer um novo tema com a ajuda dos nossos especialistas para levar informação a você que nos acompanha fielmente na programação da SIC TV. Então, olha só, reposição hormonal, este é um tema que gera uma série de controvérsias e dúvidas, mas que também pode trazer muitos benefícios para a saúde, especialmente das mulheres que passam pela menopausa. Mas afinal, o que é a reposição hormonal? Como que ela funciona? E quais são os mitos e verdades que envolvem esse tratamento? Então, para esclarecer todas as nossas dúvidas, hoje a gente vai conversar e entender tudo sobre este assunto com a doutora Nara Brito, que é ginecologista e obstetra, e que é muito bem-vinda aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Tudo, obrigada pelo convite. Uma temática muito importante que a gente sabe inicialmente que pode transformar a vida das mulheres maduras, né? Pode transformar a vida das jovens mulheres maduras. Então, vamos sentar para a gente ficar um pouquinho mais à vontade de conversar sobre este tema. Para início, doutora, o que é de fato a reposição hormonal? A reposição hormonal, ela é a gente colocar o hormônio que está faltando naquela mulher. Então faz um exame, vê mais a característica física, quais são os sintomas físicos que ela está sentindo. Para a gente escolher quais são os hormônios que a gente vai usar naquela paciente. Então, a reposição hormonal é individualizada. Então, eu examino, vejo as queixas e aí, através das queixas, dos hábitos de vida, a gente vai fazer uma programação de alimentação, de atividade física, até outras terapias e incluir a inserção dos hormônios. Eu até comentei que é para transformar a vida de mulheres maduras, mas a reposição em si, ela pode acontecer em qualquer idade, porque qualquer mulher, independente da idade, pode ter ali uma deficiência hormonal, certo? Para isso, a gente tem que fazer os exames dela. Ela se queixa, né? Ela às vezes está com baixa libido, que é uma coisa muito comum no consultório. Ah, doutora, eu tô com baixa libido. Aí nós vamos ver quais são os fatores que tá deixando ela com baixa libido. Tem os fatores conjugais, tem a autoaceitação, o corpo, se ela está se sentindo bem com o corpo, e tem também a questão hormonal. Então, às vezes, é uma menina jovem, uma mulher de 30 anos, de 33, 35, e está com esse problema. Às vezes, a prolactina dela está alta, então a gente tem que fazer uma regulação para melhorar a disposição do libido, que essa modulação hormonal, essa reposição nessa idade, geralmente está ligado a alguma queixa específica que não é a queixa igual à do climatério. Que hormônios podem ser substituídos, podem ser ali necessários na reposição? Então, a gente usa os hormônios que nós temos. Então, assim, ao passar da idade, as mulheres vão deixando de fabricar, os ovários vão deixando de fabricar os esteroides, os androgênios, quer dizer, o estradiol, a testosterona, a progesterona. E aí, com isso, faz com que a mulher se sinta baixa libido, fraqueza, sono, irritabilidade, porque nós temos receptores desses hormônios em todo o organismo, inclusive no coração. Então, quais são os principais hormônios que a gente geralmente já se preocupa para repor? O estradiol, o estrogênio, a testosterona e a progesterona. Estradiol, gente, a gente tem receptores deles até nos vasos sanguíneos. Então, o estradiol libera o óxido nítrico. O óxido nítrico, ele faz o vaso ficar maleável. Então, previne osteoporose, previne arteriosclerose, que eu queria falar. Previne arteriosclerose, osteoporose. A testosterona melhora o funcionamento do músculo cardíaco e o cerebral. Tem muitas mulheres que queixam, tô tendo problema de esquecimento, tudo. Quando a gente vai ver, a testosterona dela tá baixa, porque nós temos muito receptor de testosterona no cérebro e no músculo cardíaco. Na verdade, então, os hormônios, eles são essenciais para o bom funcionamento do nosso corpo. Bom funcionamento do corpo, agora, como todo. Eu venho até com uma pergunta de criança, né? Mas fiquei curiosa aí com tantos nomes. Por quantos hormônios estão presentes no nosso corpo? Nossa, a gente tem vários hormônios. Eu não vou listar aqui, eu posso falar alguns, porque assim, tem hormônio da tireoide, TSH, T3, T4, paratormônio, o GRH, o hormônio da hipófise anterior,
o FSH, o LH, aí vem os estrogênios, estriol, estrona, estradiol, testosterona, androstenediona, DHT. Gente, eu vou falar uma lista. Muitos. São vários Todos hormônios. eles ajudando, então, no funcionamento dos Cada nossos um órgãos. tem a sua função. Por exemplo, às vezes eu coloco um pouco de testosterona na mulher, mas eu sei que o ciclo da testosterona, uma parte dela se transforma em estrona. Estrona é um estrogênio. Então, muitas vezes, com a testosterona, eu consigo obter um pouco mais de estrogênio e posso diminuir a quantidade de estrogênio que eu passaria para ela. Então, por isso que eu digo, é individual. A gente tem que ver a queixa, analisar os exames para escolher quais são as medicações, como nós vamos fazer essa terapia de reposição hormonal. Que exames normalmente são esses que são feitos para a identificação da necessidade? A primeira a gente tem que fazer um exame de rastreamento se ela pode fazer a reposição hormonal, né? Então a gente faz ultrassom da tireoide para descobrir se tem algum nódulo suspeito, no caso, né? Fazemos a mamografia, ultrassonografia, a depender da idade, porque tem a menopausa precoce, a menopausa prematura, que é a mulher com 35 anos de idade, pode acontecer isso. E nesta idade, a mama ainda não está boa para a gente ver através da mamografia, então a gente faz ultrassonografia. Faz a transvaginal, faz abdômen total, então, aí vai fazer também os exames de sangue, que é para dosar esses hormônios e ver como é que está o colesterol, como é que está, se ela tem predisposição a doenças ligadas ao colesterol alto, para que todo mundo possa entender, porque senão eu vou falar aqui muito científico e eu quero que vocês saiam daqui entendendo. Então, são vários. Você mencionando agora a dificuldade, às vezes, para um determinado exame para as mulheres de menopausa precoce. A reposição hormonal, ela é capaz de retardar essa menopausa precoce ou não? Não. A menopausa, o climatério, ele é diagnosticado, ele é, na verdade, um fator do seu DNA. Já vem programado. Então, as mulheres que geralmente as mães chegaram à menopausa mais cedo, ela pode acontecer isso. Então, e tem alguns outros fatores que não cabe aqui falar, porque senão vai espantar, mas que isso é um fator genético, não tem como a gente mudar. Começou o processo, tem como a gente aliviar essa fase, porque tem mulheres que sofrem muito, tem outras que sofrem um pouco menos e acham que não está acontecendo nada. Porque ela não tem aquela característica do fogacho, aquela característica do ressecamento, mas ela tem outras, assim, às vezes ela fica mais deprimidinha, e outras coisas. Muito bem, a gente vai saber os benefícios da reposição hormonal. Você sabe quais são? Depois do intervalo, que é bem breve, você de casa continue com a gente volta já. De volta com o nosso programa hoje, entendendo um pouquinho sobre o universo da reposição hormonal. Como é que funciona? Quem são as pessoas que podem realizar este tratamento médico? Homens também podem fazer, e os benefícios? A doutora Nara Brito, que é ginecologista e obstetra, está aqui com a gente para a gente entender um pouquinho sobre o universo da reposição, que é tão cercada aí de mitos e de verdades. E os benefícios, doutora, quais são? Pois é, a mulher que ela está, eu digo sofrendo, porque realmente é um sofrimento, os calores noturnos, a falta da libido, toda a questão da vida social dela é comprometida. De vida, né? Então, assim, o benefício, ela vai melhorar a lubrificação vaginal, ela vai melhorar a dor durante a relação, porque quando a vagina fica muito seca, por falta do estrogênio, ela pode ter dor. O que acontece? Vou explicar rapidinho o que acontece com a vagina. A gente tem várias camadas celulares. Geralmente são 7 camadas de células superficiais, intermediárias e profundas. Essas camadas de células da vagina, elas respondem ao estrogênio. O estrogênio, quando ele está baixo, quer dizer, o estrogênio ele faz proliferar e a progesterona ele faz amadurecer. Quando o estrogênio está baixo, essas camadas vão afinando e a pele da vagina fica fininha. Então a gente repõe o estrogênio para que aconteça uma proliferação dessas células para que a vagina fique boa. Então, um benefício muito grande é a questão vaginal, é a melhora dos fogachos, é a melhora do libido, é a prevenção de doenças cardiovasculares, a prevenção de Alzheimer, a prevenção de demência. Então, são vários fatores, várias coisas que a mulher se beneficia com o uso da terapia de reposição hormonal. Nada melhor do que a gente ouvir aí experiências de quem já fez e quem faz a reposição hormonal. A gente ouviu a dona Aris Fran para saber como é que foi a experiência dela com a reposição.
Em um bate-papo direto e reto, Aris Fran nos conta sobre a sua experiência positiva com a reposição hormonal. Meu olho é outro, meus olhos ganharam brilhos, né? Meu olho estava opaco, aí de repente eles começaram a dar um brilho maior, né? Assim, aí as pessoas, nossa, você tá diferente, você tá mais bonita. Por isso que falo o Chito da beleza, mas não tem nada a ver, né? Sorridente, feliz e muito satisfeita com o tratamento. Dona Aris Fran, como foi que a senhora descobriu que precisava entrar com o uso dos hormônios? Eu convivo com 2 pessoas especialistas na área da saúde da mulher. E eu acho que nesse convívio do dia a dia, tanto no trabalho como em casa, às vezes, eles me observavam e eu estava com irritabilidade tremenda. Eu tinha, assim, eu não dormia às 8 ou 6 horas por noite, eu dormia intercalado, né? E também acordava com muitas dores nas articulações. E sono durante o dia, principalmente no período da tarde. Cansada, sempre cansada, não disposta para nada, não tinha ânimo para me arrumar, me cuidar, entendeu? E aí a doutora, né, especialista nessa área de implantes hormonais, de entender a mulher em si, em todo, e ela falou, olha, você precisa fazer você, vamos cuidar disso aí. E quando chegou o resultado, ela me chamou e falou, olha, você tá, a sua menopausa tardia, mais ou menos isso que ela disse. E ela disse, olha, você tá faltando alguns hormônios, que é próprio da idade, né? Você está envelhecendo, os hormônios vão caindo. Mesmo relutando por alguns dias, acabou se rendendo aos implantes hormonais indicados para ela e se surpreendeu com os resultados. Numa semana eu já senti a diferença. Eu tenho contato com outras mulheres que usam, para outras é diferente, de mulher para mulher. Interessante é que essa Aris Fran aqui, ela estava morta para a vida, realmente. Eu não tinha estímulo nenhum para fazer algo assim diferente, né? Inclusive eu estou estudando, estou fazendo outras coisas, indo para academia, tá me ajudando bastante. Isso eu associo com a reposição hormonal, porque antes eu não era assim, pós os implantes, né, eu tô outra mulher. A questão das dores sumiram e até o libido voltou, porque o quê? Já estava morta para a vida nesse sentido. E hoje sou outra mulher em todos os sentidos. A dona Aris Fran, além de paciente da doutora Nara, é mãe Minha também, né? Então você conseguiu perceber na prática, na vivência, o quanto transforma vidas. E assim, eu já via que ela já estava no processo, só que a pessoa mais velha tem muitas crendices, né? O pessoal, isso vai me dar câncer, isso vai... não, eu não gosto, eu não quero. E ela começou a trabalhar comigo. E ela começou a ver as pacientes que fazem terapia de reposição hormonal e tudo bem, tudo feliz. Aí ela veio, filha, eu acho que eu vou deixar você fazer em mim. Olha, filha, eu acho que eu vou deixar você fazer em mim. Falei, tá, mãe, eu vou fazer. Aí fiz os exames dela, vi se estava tudo certinho. Graças a Deus estava tudo certo. Quando eu fiz a reposição hormonal dela, ela virou outra pessoa realmente. Mamãe ficava deitada no sofá largada, ficava assim, ela não queria saber de nada. Ela terminou a faculdade de Direito, porque ela tinha deixado para trás, né? Ela já é especialista em letras, e aí ela foi fazer Direito. Terminou a faculdade de Direito, agora está fazendo coisa para a prova da OAB, quer dizer, como você sabe, melhora o cérebro, a disposição da pessoa, quando é a reposição hormonal bem feita. Por isso que tem que ser característica. E ela fala de implante porque, no caso dela, como ela tem dificuldade de tomar remédio, engolir, comprimido, esses negócios, aí eu coloquei implante. Coloquei implante subcutâneo nela, que dura 1 ano, e aí depois de 1 ano eu tiro e coloco o outro. E assim ela implante fica... vai liberando os hormônios. Os implantes vai liberando os hormônios que ela precisa. A reposição pode ser feita tanto via oral quanto via implante. Isso. A reposição hormonal a gente pode fazer via oral, via transdérmica e via subcutânea. E através a transdérmica também, mas através de adesivos. Até anéis vaginais a gente pode utilizar. Transdérmica pode ser adesivos ou até cremes? Cremes. Os cremes têm uma diferença de substâncias isomoleculares e não isomolecular. A isomolecular é aquela substância que a gente tira do próprio organismo. Assim, não é que é do próprio organismo, tira da substância que o nosso organismo utiliza. Nosso organismo, para fabricar hormônio, utiliza o colesterol.
Então, essas que são isomoleculares são feitas a partir do colesterol. Então, a gente pode encontrar substâncias isomoleculares, que é igual o do nosso corpo, tanto em farmácia magistral, que é a farmácia aqui chamada de manipulação, mas o nome é uma farmácia magistral, quanto na farmácia de distribuição. Mas o médico tem que saber se é o isomolecular ou se não é isomolecular. Essa é a diferença. Eu prefiro, como médica, usar o isomolecular, que ele é a partir do colesterol, ele é assim, quase o nosso hormônio, muda porque é feito em laboratório, mas é a partir do nosso colesterol, igual seria o nosso corpo fazendo. A definição desse método de tratamento e outro ponto que ela comentou ali que eu gostaria que a gente abordasse, que com relação ao nome chip da beleza. Eu quero que você explique um pouquinho mais sobre este assunto depois do intervalo, que é bem breve. Então você de casa, olha, pausinha rápida para você entender esse assunto juntinho comigo. A gente volta já, daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa falando sobre reposição hormonal. A doutora Nara Brito está aqui com a gente para a gente entender este tema, esclarecer todas as dúvidas acerca deste tratamento. Doutora, no bloco anterior você explicou que existem diferentes métodos para esta reposição, seja aplicação na pele, implante subcutâneo, via oral. Como que é feita a definição desse tratamento? Vai de cada pessoa, da necessidade do hormônio? Vai da característica da pessoa. Tem pacientes que têm dificuldade de lembrar de tomar a medicação ou que têm dificuldade de deglutir. Então, essas a gente às vezes prefere passar o que passa na pele, o transdérmico. Aqui na região, como é muito quente, eu não gosto muito de passar o adesivo, porque dá muita dermatite. Mas mesmo assim, se a paciente ela quer usar o adesivo, a gente usa o adesivo. E tem também os implantes hormonais, que é um plastiquinho, é de silicone, é igual o silicone que a gente usa para prótese e tudo. Então é um silicone que ele vem com a medicação dentro e ele é programado para liberar uma quantidade de hormônio por dia. Então a gente calcula o tanto que a paciente precisa de hormônio por dia para saber quantos a gente vai colocar nessa paciente. Então, se eu vou prescrever isomolecular transdérmico ou isomolecular da farmácia, vai ver a comodidade da paciente, se ela quer adesivo, se ela tem uma característica que ela não gosta de tomar remédio, é muito resistente, se esquece, aí nós vamos fazer os implantes para reposição hormonal. A dona Arisfran falou no depoimento dela, ela usou o termo chip da beleza. Recentemente, nós tivemos até ali uma mudança do Conselho Federal de Medicina a respeito dos profissionais que estão habilitados para as reposições hormonais. Vamos explicar bem para o pessoal de casa. Esse termo, chip da beleza, ele é usual e o ginecologista, ele pode continuar fazendo esse tipo de tratamento? Primeiro, eu vou explicar a resolução. A resolução, ela foi feita para proibir o uso de esteroides anabolizantes, que é o chamado bombas, né? Que o pessoal usa muito na academia e tudo. Então, proibiu a utilização desses androgênios para efeito estético. Então, proibiu o médico prescrever, a não ser que o paciente tenha alguma doença, alguma patologia. Por exemplo, hipogonadismo. Então, o homem não fabrica certinho a sua testosterona e a gente precisa fazer a reposição dessa testosterona. Testosterona é um anabolizante, então a gente pode prescrever. Não é que o médico não possa prescrever, ele não pode prescrever para fins estéticos. Onde entra a gestrinona? A gestrinona não entra nessa resolução. Por quê? Porque a gestrinona, ela tem Anvisa, ela é liberada, tá tudo certinho com a gestrinona. Só que, gente, tem muita gente boa e muita gente não tão boa assim em todas as áreas, em todas as profissões. E o que o pessoal, muita gente faz? Vamos botar o chip da beleza. Eu sempre digo, não existe chip da beleza. Nós médicas conhecemos as várias medicações. Se tivesse chip da beleza, nenhuma médica era feia. Ninguém estava acima do peso, era todo mundo linda e maravilhosa. O que aconteceu? O Elcimar Coutinho, ele, em 1900 bolinha, começou a estudar a medicação. É uma medicação para tratar doenças estrogênio dependentes. Então, uma endometriose, uma disforia pré-menstrual, uma TPM grave. Então,
essa medicação é para isso. Só que ele tratava, e ele fez os estudos, muito das pacientes globais, que eram aquelas mulheres todas saradonas, que já estava acostumado com academia, que tinham alimentação adequada, estava dentro do peso, não tinha problema no colesterol nem nada. E aí ele começou a usar nessas pacientes para bloqueio de menstruação, porque elas precisavam desse bloqueio. Aí a Hebe Camargo, carinhosamente, porque ela também era paciente dele, começou a falar, isso aí é o chip da beleza, porque as mulheres eram bonitas. Aí o povo começou a usar isso como meio de propaganda. É chip da beleza. Gente, não existe chip da beleza. Só se formos pegar pelo lado de que, como devolve a qualidade de vida dessas mulheres, elas estão ali esbanjando beleza por conta da qualidade, mas não é uma questão física. Mas o que acontece? A medicação, uma das coisas que ela produz é diminuição de massa gorda e melhora a massa magra. Mas, gente, isso em quem já está em academia... Não vai fazer milagre. Não vai. Se a pessoa está acima do peso, se a pessoa está com lipidograma ruim, se a pessoa come errado... A gente só vai prescrever uma medicação dessa se ela tivesse uma endometriose que ela está, assim, sofrendo muito para ela poder usar esse tipo de medicação. Então, tem que ter um médico responsável, sério, que vai prescrever a medicação de forma adequada. Não adianta chegar acima do peso no consultório falando, eu quero o chip da beleza. Com as taxas hormonais todas regulares. Eu vou dizer não, filha. Esse chip, primeiro que não existe chip da beleza. E segundo que é uma medicação para tratar doenças estrogênio dependentes. Muito bom, foi muito bom a gente poder entender essa parte, né? Para não haver confusão ali, já que houve, de fato, um uso indiscriminado, né, desse tipo de reposição, mas ela tem fins de tratamento, não são fins estéticos. Quem pode fazer reposição, doutora? Basicamente todo mundo. Eu vou dizer as contraindicações. Quem teve acidente vascular cerebral, o tal do AVC, derrame, quem teve infarto, história de câncer de mama, já teve o câncer de mama, tá? Pacientes que teve algum sangramento sem causa específica, pacientes que já tiveram trombose. Então, essas pacientes, a gente não faz a reposição com estrogênio, por exemplo, a reposição comum. Mas a gente pode fazer uma melhora com a medicação natural, as isoflavonas, os cremes vaginais à base de ácido hialurônico. Então, para essas também tem como a gente contornar um pouco o uso laser, porque o laser vai recuperar essa mucosa que a mulher está sofrendo, que arde, porque dói, porque faz infecção de urina de repetição. Então, tem outras coisas que a gente pode fazer nela para ela não precisar sofrer, mesmo que tenha tido esses problemas. Agora, as pacientes em geral que não tiveram trombose, que não tem problema de AVC, que não tem infarto, que não tiveram história de infarto, elas podem usar a medicação tranquilamente, desde que seguida com um profissional, que ele vai ficar avaliando, porque a gente muda, né? A gente pode mudar ao decorrer dos anos e isso tem que ser acompanhado por um bom profissional. Doutora, muito interessante o assunto, muito bom recebê-la aqui com a gente para a gente esclarecer este tema. Infelizmente, o tempo de televisão é curto, mas quem quiser saber mais sobre este ou outros assuntos relacionados à saúde da mulher, como pode te encontrar? Lá no meu Instagram, doutora Nara Brito. É só colocar assim que vocês acham lá. Tem vários posts sobre reposição hormonal, menopausa, mas é interessante ler, não é só olhar a figurinha não, porque a gente coloca lá descreve como é que funcionam as coisas. Às vezes as pessoas me chamam no direct, quando eu tenho como responder, eu respondo. Às vezes fica uns diazinhos lá até eu conseguir responder, mas a gente tenta. Muito bem, agradecer também a Celibras por nos ajudar mais uma vez a levar este tema a todos os públicos e agradecer a você de casa que fielmente está aqui na telinha da SIC TV. Ótimo sábado, sábado que vem nós estamos de volta, aproveite bem o final de semana. Tchau, gente. Tchau.